Fala pessoal, mais um vídeo da série Indicadores Econômicos aqui pelo YouTube da Latos, uma série sensacional contemplando aí os principais indicadores econômicos que afetam de alguma maneira o nosso cotidiano, mas também e principalmente o mercado financeiro. Já falamos sobre payroll, IPCA e agora vamos falar sobre um índice muito importante, o IGPM. Índice Geral de Preços de Mercado, pessoal. Esse índice é muito conhecido, especialmente para quem paga aluguel. Esse índice é conhecido como o índice de inflação dos aluguéis, porque a maioria dos aluguéis são reajustados por ele, tá certo? Então aqui eu vou descrever tudo de uma maneira muito simples, muito prática, sobre como esse índice é calculado e como e se ele afeta o mercado financeiro, tá certo? Então, pessoal, basicamente esse índice ele é calculado pela FGV, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Esse índice é bastante interessante, tem uma volatilidade um pouco maior do que outros índices, porque ali dentro estão inseridos outros índices que compõem ele, tá certo? Mas eu vou descrever para vocês ali abaixo. O que é importante a gente saber é que esse índice tem impacto direto no nosso cotidiano. Por quê? Já comentei com vocês sobre a importância dele nos aluguéis. Então, a maioria dos aluguéis aí que a gente tem no Brasil, o contrato é firmado baseado neste índice. Ou seja, se esse índice sobe, o aluguel fica mais caro. E isso basicamente impacta na inflação nacional, tá certo? E, naturalmente, esse índice, a gente pode chamar ele de índice do aluguel ou, basicamente, inflação, tá certo? Quando eu falo de GPM, é a mesma coisa que eu estiver falando de inflação. Só que inflação em alguns segmentos muito específicos. Chama atenção aqui que esse índice também é usado para calcular, por exemplo, TV por assinatura, mensalidade escolar, plano de saúde e mais uma série de componentes. Então, para vocês terem uma ideia da importância desse índice no nosso cotidiano, tá certo? Mas, quando também falo de inflação, vem na cabeça aqui rapidamente o IPCA. Mas, Luan, peraí, você falou que inflação é IGPM? Pois é, mas o IPCA ele é calculado de uma maneira um pouco diferente, tá? O IPCA, pessoal, é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ele basicamente calcula o preço lá no final da cadeia produtiva. Ou seja, a mercadoria chegou para a fábrica, a indústria fabricou, foi para o revendedor no atacado, o atacado entregou para o final, para o lojista, esse lojista repassa para o cliente final, que são os nossos consumidores. Aqui, nesse produto final, é calculado o IPCA, tá certo? Diferentemente do IGPM. O IGPM ele é calculado lá na indústria, tá certo? Então, dentro do IGPM eu tenho vários outros índices que o compõem. Então, esse índice corresponde, por exemplo, ao preço que está sendo cotado lá na fábrica, ao preço que está chegando a matéria-prima, ao preço que saiu da fábrica e foi para o revendedor. Então, dentro da cadeia produtiva, eu tenho esse índice tendo um peso maior. É interessante a gente ter em mente que o IPCA ele varia um pouco menos, tá certo? Justamente porque ele é cotado lá no final da cadeia produtiva. Então, minha oscilação tende a ser menor. Enquanto o IGPM é calculado dentro das indústrias, dentro das fábricas, dentro dos atacados, tá certo? Então, esse índice tem uma ampliação, uma variação maior. Inclusive, o pessoal vai colocar aqui no vídeo um gráfico com exatamente essa variação, essa comparação do IPCA com o IGPM. Em azul vai estar a variação do IGPM, que é muito mais ampla. E em laranjinha vai estar a variação do IPCA, que é um pouco menor. Tanto é que o Banco Central, o governo, tem como base de cenário inflacionário o IPCA, que é justamente porque o índice varia um pouco menor, tá certo? Mas o nosso papo aqui é sobre IGPM, tá certo? E como ele é um índice geral de preços de mercado, pelo fato de ele ser um índice, ele é composto por algumas outras coisas. Obviamente, nesse caso, por outros índices. Mas como assim, Luan? Vou explicar para vocês. O pessoal vai colocar aqui um gráfico de pizza com a composição deste IGPM. Para vocês terem uma ideia, 60%, mais da metade do IGPM é composto pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, mais conhecido como IPA. Depois eu vou explicar exatamente o que é o IPA, tá? O IPA é muito ligado ao dólar. Então, 60% é ligado ao IPA, 30% é ligado ao Índice de Preço do Consumidor, muito parecido com o IPCA, e só 10% é ligado ao INCC, é composto pelo INCC. Então, 60% pelo IPA, 30% IPC e 10% sobre o INCC, Índice Nacional de Construção Civil, tá certo?
Mas Luan, o que é essa sopa de letrinhas? Vou explicar exatamente essa sopa de letrinhas e o que compõe cada índice desses subíndices, tá certo? Então, naquele gráfico de pizza que vocês viram aí, mais da metade dele, 60% daquele gráfico, ou 60% do próprio IGPM, é composto pelo Índice de Produtor Amplo, ou IPA. Mas Luan, o que é o IPA? Pessoal, o IPA, ele representa os produtos industrializados, produtos agrícolas ou produtos industriais lá na fábrica. Então, o fabricante, ele compra essa matéria-prima, ou o produtor rural, ele compra essa matéria-prima e faz ali a manufatura ou faz a composição dos produtos para chegar até o consumidor final ou até um revendedor. Então, o IPA, ele compõe basicamente esses produtos. Só que aí é um ponto muito interessante para a gente ficar atento e analisar, tá certo? A gente vai descobrir algumas coisinhas interessantes aqui em relação ao IGPM através desse IPA. Se a indústria, os grandes produtores do agronegócio compram matéria-prima, na maioria dos casos eles compram matéria-prima importada. Então, essa matéria-prima que é importada, ela é cotada em dólar. Então, se ela é cotada em dólar e eu tenho o IGPM sendo composto por mais da metade pelo IPA, que é o Índice de Preço do Atacado, lá da indústria, se eu tenho a maior parte cotada em dólar, naturalmente, se o dólar subir muito, ele vai impactar diretamente dentro do meu IGPM. Por isso, agora na pandemia, a gente viu o IGPM saltando mais de 30%, chegando a bater 37%. É bastante coisa. Aqui eu vou colocar um gráfico para vocês darem uma olhada de um comparativo do dólar com o IGPM. Vocês vão ver que quando o dólar sobe, o IGPM sobe também. O dólar sobe mais um pouquinho, o IGPM sobe também. Então fica bastante claro entender essa ligação do IGPM com o dólar. Então, esse índice de inflação, o IGPM, é bastante utilizado no mercado nacional, só que ele tem uma influência muito grande do dólar. E lembra lá no começo que eu falei que esse índice, o IGPM, é muito usado nos aluguéis, em reajuste por TV por assinatura, de plano de saúde? Estão querendo mudar isso, tá certo? Porque não faz o menor sentido eu, brasileiro, morador da cidade de São Paulo, ter o meu aluguel reajustado no índice em que o peso dele é muito voltado ao dólar. Qual o sentido disso? Então, o governo federal está querendo fazer essa mudança dos índices de reajuste de TV por assinatura, plano de saúde e aluguéis, ao invés de ser o IGPM como é atualmente, ser pelo IPCA, que é que varia um pouco menos, tá certo? Então, para quem tem aluguel aí vai saber do que eu estou falando, quem é lojista de shopping, coisa nesse sentido, vai saber o que eu estou falando, porque nos últimos 12 meses o IGPM subiu 37%. É bastante coisa. Para vocês terem uma ideia, quem pagava R$ 1.500 de aluguel lá em setembro de 2020, agora está pagando praticamente R$ 2.000. Então, de 1.500 para 2.000 só com reajuste da inflação atrelada ao IGPM, tá certo? Então, espero que fique claro, bastante claro, essa questão do IGPM atrelado ao dólar. No gráfico vai estar bem discriminadinho isso aí. Então, espero que fique bastante claro, porque isso é muito, muito importante para o nosso entendimento desse índice especificamente, tá certo? Agora, lembra naquele gráfico de pizza? Então, 60% é o IPA, preço do atacado, mas tem 30% que é o Índice de Preços de Consumidor do Mercado, o IPCM. Então, 60% é IPA e 30% é o IPC, Índice de Preço ao Consumidor de Mercado, tá certo? Esse índice, basicamente, ele funciona como IPCA. Esse índice ele é cotado no consumidor lá no final, na cadeia final dos produtos. Então, a FGV faz uma coleta de alguns produtos no próprio mercado, vai em algumas lojas e faz um comparativo da oscilação desse preço, tá certo? Então, esse IPCM contempla índices de alimentação, vestuário, saúde, cuidados pessoais, educação, leitura, recreação, transporte, despesas. São produtos mais ligados ao nosso dia a dia, à nossa rotina, tá certo? Então é importante a gente ficar atento, porque eu tenho uma composição muito atrelada ao dólar do IGPM, ao índice do produtor amplo, e eu tenho o IPCM, índice de preços do consumidor, que é muito mais voltado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, tá certo, pessoal? Mas, além disso, eu tenho uma outra variante. Lembra no gráfico de pizza? Então, 60% é IPCA, IPA, né? Índice de Preços do Atacado, é o IPA. 60% é o IPA, 30% é o IPCM, mas eu tenho 10% ali que é o INCC,
Índice Nacional do Custo da Construção Civil. Esse índice, basicamente, ele mede o custo de construção, obviamente, como o nome diz, das construções. Esse índice ele é calculado pela FGV também, então ela faz pequenas medidas, ali, pequenas mensurações do preço, por exemplo, do material de construção, do preço, por exemplo, das habitações, tá certo? Então, quanto variou, por exemplo, um saco de cimento? Quanto variou um produto ligado a esta área? Quanto variou, por exemplo, a mão de obra de um pedreiro? Tudo isso está embutido nesse INCC. Só que o peso dele dentro do GPM é muito pequeno. O peso maior mesmo está concentrado lá no IPA, no preço por atacado, que é lá na ponta da indústria, tá? Então, é muito importante a gente ficar atento a esse detalhe. Pra vocês terem uma ideia, o IPA, pessoal, ele é calculado em mais de 400 produtos, em 18 estados do Brasil. IPA que é a maior posição dentro do GPM. Então, nunca esqueçam disso, tá? O IGPM é um índice geral. E dentro desse índice geral, eu tenho outros 3 índices, onde o maior peso é, obviamente, do IPA, Índice de Preço por Atacado, tá certo? O pessoal vai colocar aqui de novo um outro gráfico para vocês verem a evolução nos últimos 12 meses aí do nosso IGPM. Pessoal, a gente está falando de um IGPM lá em 2020 variando 6%. E agora, em maio de 2021, por exemplo, variando 37%. É muita coisa, tá certo? É muita coisa mesmo. Mas, Luan, tá bem, entendi e tal. E aí, como isso impacta na minha vida? Como isso impacta na minha saúde financeira? Pessoal, o GPM, como eu falei para vocês, ele é basicamente inflação. E inflação significa perca do poder de compra. Se eu tenho uma inflação maior, quer dizer que meu dinheiro vale menos. Então, se eu tenho um salário de R$3.000 por mês e a inflação subiu 30%, o meu poder de compra diminuiu, tá certo? É aquele papo do Kinder Ovo. O Kinder Ovo custava R$1 lá em 97, 98. E agora o Kinder Ovo custa R$10. Olha o tanto que o Kinder Ovo variou, tá certo? É uma comparação interessante para a gente fixar na mente, tá certo? Então eu pagava R$1 do Kinder Ovo, agora o mesmo Kinder Ovo custa R$10, tá certo? Então o meu dinheiro acabou perdendo valor. Eu preciso de mais dinheiro para poder comprar a mesma coisa, certo? Então isso acabou onerando a população como um todo. A inflação, é importante a gente ter isso em mente, que a inflação é o pior imposto que tem, porque ela corrói as classes mais necessitadas, tá? Então produtos básicos acabam ficando mais caros. Proporcionalmente, quem ganha menos acaba sofrendo muito mais com a inflação, certo? Então esse é o impacto direto na nossa vida. Se eu tenho mais inflação, eu tenho perca do poder de compra. Se eu tenho perca do poder de compra, as pessoas vão produzir, vão comer, vão consumir menos. Se vão consumir menos, as lojas vão vender menos. Se as lojas venderam menos, a indústria vai produzir menos. Então eu tenho um ciclo em cadeia afetando toda a economia, todo o ecossistema econômico nacional e internacional também. Então, inflação não é legal. Obviamente, um pouquinho de inflação é aceitável, mas uma inflação como essa do GPM de 37% está completamente fora do que é aceitável, tá certo? Mas ressalto aqui, pessoal, que durante a pandemia tivemos um evento aí muito atípico, tá? Obviamente foi a pandemia, onde o dólar disparou no mundo inteiro, tá? Não foi só no Brasil, em vários países, em todos os países, o dólar disparou, o dólar ficou mais caro. Além disso, tivemos produtos agrícolas, que é a composição dele lá no IPA também, IPA corrobora produtos agrícolas, ficaram muito mais caros. Então, proteína animal ficou mais cara, grãos ficaram todos mais caros. Naturalmente, o índice geral de preços de mercado corrobora tudo isso. E ele absorve esse aumento de preços globais e traz para a nossa realidade, que a nossa realidade é de um país emergente. Então, a oscilação da moeda é gigantesca. O dólar saiu de R$3 e pouco em 2019, estão falando a quase R$6 no auge da pandemia em 2020. Obviamente, hoje está na casa dos 5,20, 5,30 ali, mas ainda está bastante alto, tá certo? Mas, Luan, e agora? Como que eu uso isso no mercado? Falei para vocês o que é o índice, falei para vocês como isso impacta na minha vida. Tá, e como é que eu faço essa leitura no mercado, no day trade, nas operações, que é o nosso foco? Pessoal, o IGPM ele tem um impacto muito pontual e muito pequeno no dia a dia, no intradiário, tá certo? Mas ele é um índice para a gente acompanhar, entender como está a evolução dos preços, certo? Então, se eu tenho uma inflação
aumentando como a que temos agora, o Banco Central precisa tomar algumas medidas e o Copom também, que é o Comitê de Política Monetária, precisa tomar alguma atitude para conter esta inflação que está subindo. Como que ele faz isso? Tem diversas ferramentas, mas a principal, e a que ele está usando nesse momento, é o aumento de taxa de juros, certo? Nossa taxa de juros lá durante a pandemia, a Selic, estava em 2%, agora já está em 5,25%, aumentou bastante. Tudo bem, Luan, mas o que isso significa? Pessoal, se a inflação é perca do poder de compra, a taxa de juros subindo também dificulta o acesso ao crédito. Se as indústrias, a população tem um acesso ao crédito dificultado, ficando cada vez mais caro, a economia roda menos, porque as indústrias e o comércio em geral acabam pegando menos dinheiro emprestado, porque o juros está mais alto, e não colocando na economia. Então é um outro fator ruim. Além de a inflação gerar essa alta de juros, eu tenho uma dívida pública, uma dívida nacional, ficando cada vez mais cara. Por quê? O governo emite títulos públicos atrelados a juros. Se eu tenho juros ficando cada vez mais alto, o tesouro ele cobra mais caro, os investidores cobram mais caro para emprestar para o tesouro. Então a dívida pública brasileira fica mais cara. Então o governo federal tem que gastar mais para pagar a dívida pública e sobra menos dinheiro para investir. Estão entendendo como tudo isso está interligado? Estão entendendo como um detalhe importante do IGPM afeta toda essa cadeia produtiva e cadeia econômica? Isso é muito importante para a gente ficar atento. Novamente aqui, e como que isso impacta no meu dólar, pessoal? No nosso câmbio? Se eu tenho uma taxa de inflação mais alta e eu preciso ter uma taxa de juros maior, o Banco Central precisa tomar essa atitude, aumentar a taxa de juros. Só que quando eu aumento a taxa de juros, pontualmente, eu acabo atraindo investidores porque eu estou pagando mais. Então, investidores vêm para o Brasil para fazer um sistema que eles chamam de carry trade, tá certo? Isso foge um pouco do nosso assunto, mas é importante a gente ter em mente, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado desse índice IGPM. Assim, na série de indicadores econômicos tem vários indicadores econômicos. Vamos cobrir, a expectativa da Lattes é cobrir mais de 100 indicadores econômicos totalmente gratuito. Fazemos isso aqui porque gostamos, porque é importante para vocês e queremos ver o mercado financeiro cada vez mais experiente e as pessoas também que operam no mercado cada vez mais com mais conhecimento, para a gente poder ter pessoas, formar operadores aqui melhores, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau!